Amém? Encontrarei João 16, versículo 33. Assim diz a palavra de Deus. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Senhor, meu Deus, meu Pai, que está, Senhor, apenas um versículo, Senhor, apenas uma fração da Tua palavra, Senhor. Que nesse dia, Senhor, a Tua pregação, a Tua palavra, a Tua ministração, Senhor, possa impactar nas nossas almas, possa impactar no nosso espírito, que nós possamos ser renovados, transformados pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós. Fala conosco de maneira sobrenatural, Senhor. Alcança, Senhor, não só o nosso coração, mas também a nossa mente. Alcança, Senhor, em tudo que nós pensamos e fazemos, que possamos ser alcançados, atingidos pela Tua palavra, Senhor, e realmente transformados, modificados, Senhor, pelo Teu querer e pela Tua vontade, Senhor. Então fala conosco, ó Pai, mais uma vez, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. João 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. E essa aí é mais uma pregação da série Pregando o que se vive, pregando o que se está vivendo, pregando o que se está se passando, que eu tenho sido ministrado por Deus e tenho ministrado também a igreja. E a gente vai falar sobre desânimo. E quem nunca ficou desanimado, né? Quem nunca sentiu vontade de não fazer nada, né? Quem nunca simplesmente acordou e não quis sair da cama, quem não passou por algum dia, ou alguns dias, ou alguns meses em que não se teve vontade de se fazer nada. Quem nunca perdeu o seu ânimo. E aí alguns significados da palavra ânimo que a gente pode ter é a condição do espírito, alma, coragem, alegria de viver, vontade de fazer alguma coisa, vontade de às vezes até mesmo de sonhar, vontade de planejar, vontade de estar de alguma maneira se movendo a fazer alguma coisa, não só em termos de igreja, de obra, mas em termos pessoais também, profissionais. Esse ânimo é o que traz motivação, porque uma pessoa animada é uma pessoa que ela é motivada, uma pessoa que possui motivos para fazer algo. Essa é uma pessoa animada, ela tem motivação, ela tem alguma coisa que faz com que ela queira fazer, né? E além disso, também é uma pessoa que encontra alegria nas coisas que ela faz. Ela se anima, ela se enche de vontade, de felicidade, de alegria por estar fazendo alguma coisa. Então, ela é animada com relação àquilo. E a gente pode ter uma situação de ser animado com relação a algo específico, e a situação maior do contexto que a gente quer tratar nessa noite é justamente dessa situação de estar animado em termos de vida, em termos de alma, espírito, em termos daquilo que realmente importa e realmente nos motiva a levantar todos os dias. E muitas coisas podem nos tirar o ânimo, inclusive desequilíbrios hormonais, por exemplo. E a gente pode falar em desânimo e depressão de uma maneira um pouco próxima sobre essas coisas, e aí eu não quero entrar aqui no mérito sobre os debates que existem sobre depressão. Por isso que eu citei uma das possibilidades aqui de questões de desequilíbrio hormonal, mas não é sobre essas questões que eu quero tratar. Eu quero falar de outros motivos que nos trazem desânimo, né? E um deles é decepções que a gente sofre na nossa vida, traições, algo que a gente acreditava muito e não aconteceu, pessoas que a gente depositava toda a nossa lealdade, fidelidade, e às vezes somos decepcionados por essas pessoas, e aí vem as frustrações da vida também. A gente achava que ia alcançar alguma coisa e acabou não alcançando, a gente achava que chegaria em algum lugar e acabou não chegando, e isso vai trazendo desânimo, essas frustrações, essas decepções, e também perdas. Quando a gente perde, principalmente quando a gente perde pessoas amadas, e eu já me inserindo no contexto, a gente acaba por desanimar, porque a gente entra num contexto em que a vida
perde a graça, a vida perde a cor, a vida perde um pouco do sentido. Então a gente acaba encontrando motivos para se desmotivar. Muitas vezes a gente luta para ter motivos para se animar, para se motivar. E quando a gente sofre decepções, frustrações, perdas, a gente acaba encontrando motivos para o contrário, né? Justamente para se desanimar. E essa motivação acaba agindo ao contrário da nossa vontade até mesmo de ser feliz, a nossa vontade de ter uma alegria, de ter um sorriso, de ter uma busca, de ter uma expectativa maior sobre a nossa vida. E aí vem Jesus nessa palavra que ele deu aos seus discípulos e fala: tenham ânimo, se anime, tenham ânimo. E aí a gente começa a se perguntar, então, onde eu vou encontrar motivos para me animar? Quando eu tenho motivos, na verdade, para me desanimar, onde eu tenho motivos, na verdade, para fazer tudo o contrário, para poder realmente não me desmotivar. E é muito difícil a gente encontrar ânimo, porque na verdade a gente busca ânimo nas coisas que satisfazem a nossa carne. Na verdade a gente busca ânimo nas coisas que nos dão prazer, e ali nós buscamos ânimo. Isso é uma tendência nossa, de homens caídos, da tentativa de satisfação da carne, não do espírito, nesse processo que a gente tem de busca de Deus. Então, quando a gente busca se animar, a gente busca algo que satisfaça não o espírito, mas a carne. E é uma reflexão muito rápida, a gente vai prestar atenção e vai realmente admitir isso. O que te deixa animado? O que quando você está um pouco desanimado, ou alguma dessas coisas que eu citei acontece, o que te deixa animado? E aí você pode responder, talvez uma boa viagem de férias, talvez um passeio de moto, como temos aí o irmão Fábio na igreja, talvez ir às compras, talvez fazer alguma coisa nesse sentido que nos dê ânimo. E isso é tão natural que a gente não percebe. E aqui eu não estou tentando ser religioso demais, né? Porque o certo seria onde eu me animo, né? O que te deixa animado? O que me deixa animado é saber que eu tenho a vida eterna. Essa seria a resposta espiritual, espiritualizada e religiosa, e todo o contexto que seria o contexto ideal. Mas a gente acaba vivendo de uma maneira que a gente não se dá conta disso. E eu tenho percebido muito claramente isso, porque se você me perguntasse 2 meses atrás, pastor, quando você está desanimado, quando você sofreu alguma dessas coisas, quando você está decepcionado com algo, quando você realmente se desanimou, o que te deixa animado? E aí eu ia te responder que eu me deitaria no colo da minha esposa, que aquilo, as coisas passariam e ali o meu ânimo seria retomado. Aí de repente eu percebo agora que eu não tenho isso, e como me animar? Então a reflexão do que realmente a gente precisa para se animar, a gente precisa se desvincular daquilo que satisfaz a nossa emoção, daquilo que satisfaz o nosso intelecto, daquilo que satisfaz situações da nossa carne, da nossa vida, e a gente começar a realmente ter uma satisfação e ter um ânimo nas coisas espirituais. Jesus, quando falava ali que os seus discípulos têm de bom ânimo, né? Ele falava dentro de um contexto em que ele apresentava a eles sobre a sua própria morte. Ele falava que ia morrer, e ele falava sobre a tristeza que os seus discípulos teriam. Ele já antecipava: vocês terão tristezas, vocês se entristecerão. Ele falava também sobre aquilo que os discípulos passariam, o que os discípulos enfrentariam simplesmente por crer nele. Então ele estava falando num contexto de preparação: olha, vocês passarão por situações de perda, vocês passarão por situações de aflições, vocês passarão por perseguições, mas tende bom ânimo. E ele mesmo começa ali a se encarregar e dizer a eles e apresentar a eles aquilo que seria o motivo, aquilo que eles precisariam ter de entendimento para se animarem. E ele começa a falar: ó, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Eu lhe disse todas essas coisas, eu lhes apresentei isso de que é necessário que eu morra, eu lhes apresentei que vocês serão perseguidos, eu lhes apresentei o evangelho verdadeiro, que vocês, por crerem em mim, vocês não serão bem recebidos em muitas situações, vocês não serão bem-vindos de muitas formas. E ele apresenta isso, eu estou antecipando essas coisas para que vocês tenham paz em mim, porque vocês não terão paz em outro lugar. Vocês não acharão paz em lugar nenhum, só encontrarão paz em mim, por isso eu estou lhes dizendo essas coisas. E a paz é necessária. E ele pega e continua assim, porque neste mundo vocês terão aflições. Eu garanto a vocês que vocês terão aflições, então se preparem. Vai ser normal você ter aflição. Então que não seja isso, não se desanime por conta das aflições. Não se desanime por conta das decepções, não se desanime por conta das perdas. E aí, mais uma vez, eu sempre repito que eu não estou tentando tornar algo simplório. Eu não estou dizendo que, ao passar por essas situações, o desânimo não nos encontrará ou nós não sofreremos com o desânimo. Não estou dizendo isso. Nós não somos super-homens, nós não somos pessoas que não são impactadas por contextos, por circunstâncias. Somos, sim. O que nós precisamos resgatar de maneira muito, muito rápida, para que não venhamos a nos perder, é a realidade, é voltar ao prumo, é voltar ao equilíbrio das coisas. E ele vem avisando, vocês terão aflições. Então não se deixem abater, se preparem para essas coisas, porque vocês passarão por isso. Mas, contudo, apesar de tudo isso, apesar de passar por essas coisas, tenham bom ânimo, tenham ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E ele começa ali começa a apresentar então um primeiro motivo, o principal motivo para termos ânimo. Porque vocês também irão ressuscitar e também vencerão o mundo. Quando ele disse que ele tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, ele nem havia sido crucificado. Ele já estava antecipando assim, vai parecer que eu perdi. Vai parecer que eu fui derrotado, vai parecer que as coisas não correram como deveriam ocorrer, vai parecer que está tudo dando errado, mas não desanimem. Eu venci o mundo, eu continuo vencedor e vocês também vencerão, vocês também vão ressuscitar, vocês também vencerão o mundo. E ele então apresenta o principal motivo, a principal razão para que a gente se anime, para que a gente se motive. A gente vive muitas das vezes dentro de um contexto de igreja, e a igreja hoje em dia ela é tão empresarial, ela é tão hierarquizada, ela é tão desenhada conforme uma empresa se dá, ela é tão assim que até mesmo o coaching tomou conta dentro das igrejas, que as pessoas começam a fazer uma assimilação muito próxima disso e se esquecem de algumas coisas. Por exemplo, dentro da igreja as pessoas ficam esperando com que o seu líder venha a motivá-las. O ministro de louvor, o evangelista, o pregador, o diácono, as pessoas começam a esperar, não, porque dentro de uma estrutura hierárquica, o líder maior, ele tem a obrigação de nos motivar, de nos dar situações. E aí eu fico pensando assim, o nosso líder é um só. O nosso líder se chama Jesus Cristo. O nosso líder se entregou para morrer numa cruz. Ele precisa fazer mais alguma coisa para te motivar? Ele precisa fazer mais o que para te motivar? Então aqui ele vem e apresenta assim, olha, eu vou vencer, eu venci o mundo, eu vou me entregar numa cruz para que você tenha vida eterna. Então você vai vencer também. Então esse é o principal razão, o principal motivo para você se animar. Se lembrar de questões espirituais, de questões da eternidade. E aí eu separei 3 coisas aqui que eu entendo que são necessárias para termos ânimo, que nós precisamos nos lembrar, nós precisamos realmente todos os dias nos reafirmar para que a gente possa ter ânimo. A primeira delas é mantenha o fogo aceso. A segunda, pense naquilo que é eterno. E a terceira, viva na presença de Deus. E não esqueça que a palavra de Jesus foi tenha ânimo. Ele não falou que eu te darei, não. Ele disse tenha ânimo. O que Jesus faz, o que Jesus fez e o que Jesus continuará a fazer é nos dar motivos para nos animar. Mas quem vai se animar, quem realmente vai ter o ânimo, quem realmente vai se mover, somos nós.
Tenha ânimo, tenha ânimo. Então nós precisamos de algumas coisas que não podem se perder dentro do nosso contexto, dentro da nossa vida. E como eu disse, a primeira delas é: mantenha o fogo aceso. Lá em Levítico, no capítulo 6, versículo 12 e 13, nos diz assim: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Não permita que o fogo se apague. Quando a gente vê em Levíticos, é óbvio que ele está falando de um contexto do tabernáculo, do holocausto, do lugar santo, santíssimo, dentro dos rituais que existiam, mas toda a simbologia que existia ali, né, sombra daquilo que haveria de vir, tudo que era fonte de referência de alguma coisa que mostraria o que seria Cristo. A nossa relação com Deus também se aproxima daquilo e é simbolizado por aquilo. Não permita que a chama, que o fogo se apague. Pode ser que você chegue a desanimar ao ponto deste fogo apenas fumegar, mas não permita que o fogo se apague. Tempo atrás eu preguei sobre isso e eu falava que para manter a chama da botija, da lamparina acesa, a botija, o local onde se depositava azeite tem que estar cheio. Então nós precisamos de azeite, porque a chama ela precisa ser alimentada. Deus nos dá o fogo, Deus coloca em nós um fogo e nós alimentamos, nós abastecemos o azeite para que o fogo não se apague. E naquela pregação eu falava sobre oração, sobre jejum, sobre meditação na palavra. É assim que a gente se alimenta de azeite, é assim que a gente não permite que a chama se apague, que o fogo se apague. Oração, jejum e palavra. Essas coisas fazem parte da sua vida? De fato, verdadeiramente fazem parte da sua vida? Porque é uma reflexão que a gente precisa fazer. Talvez você está passando por uma situação de desânimo assim como eu. Talvez você está no meio do contexto, no meio do furacão, em que o desânimo está a lutar. Você está lutando nessa luta realmente um pouco contra a sua carne, um pouco contra tudo que aconteceu, tem acontecido. E aí a gente para ouvir, e aí você talvez viu aí o anúncio como vencendo o desânimo, então você se interessou porque você quer vencer o desânimo, você quer sair dessa situação. E aí eu já começo a perguntar, essas coisas, oração, jejum, meditação na palavra, fazem parte da sua vida? Como ter ânimo se o fogo colocado por Deus em nós se apagar? Como a gente vai conseguir? Se realmente nos esfriarmos por completo. E uma das situações primeiras que acontece quando o desânimo chega, principalmente em situações de perda, frustração, decepção, é a gente se afastar de Deus, a gente se afastar de pessoas, e a gente se afastar de tudo e querer ficar sozinho, e não querer mais nada, e não querer vivenciar mais nada. E quando a gente começa a se distanciar do braseiro, a chama começa a se apagar, o fogo começa a se apagar. Então, como se animar se a gente simplesmente se apagar? Se a gente simplesmente não ter mais aonde se voltar a se acender. Então não deixe a chama se apagar, tenha ânimo, tenha ânimo. Deus nos dá motivos para nos animar e nós precisamos ter ânimo, porque somos nós que vamos manter a chama acesa. Lá em Filipenses 4, no versículo 6 e 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, em com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E aqui ele fala de uma coisa básica para ter ânimo. Como ter ânimo se não tiver paz? Se não vivemos em paz, como nos animar se não tem paz? Por isso que Jesus vem e diz assim: eu lhes disse essas coisas para que tenham em mim, vocês encontrem paz. Para depois ele dizer: tenham ânimo. A paz é base, você precisa de paz. E a paz, como está aqui em Filipenses, a paz é alcançada com orações e súplicas. Orações e súplicas. Quem já fez qualquer tipo de terapia, quem já fez qualquer tipo de tratamento
psiquiátrico, psicológico, sabe da importância que é desabafar, da importância que é falar, da importância que é colocar para fora. E o princípio da oração é o mesmo. É o mesmo. A gente vai estar falando com Deus, entregando ao nosso Pai, externando a Ele as nossas orações, com súplicas, toda a nossa ansiedade, lançando sobre Ele, falando todas as coisas, porque aí Ele vem e promete que uma paz que excede todo o entendimento estará sobre nós. E só quando a gente tiver essa paz, aí então a gente vai ter força para se animar. Só então a gente vai ter equilíbrio, só então a gente vai ter um discernimento suficiente para sair do buraco, para se levantar e conseguir realmente se animar. Porque sem a paz, a gente não vai conseguir fazer isso. Então a oração é a base dessas coisas. O jejum, a busca de matar a carne, de alimentar o espírito, é a base dessas coisas, para ter ânimo. Se você está desanimado ao ponto de nem conseguir orar, tenha ânimo, ore até ter vontade de orar. Ore sem vontade mesmo. Ore sem querer. Ore, que ore chorando, que ore com raiva, que ore, mas ore. Ore até você ter vontade de orar, porque é necessário. A base da sua paz, aquilo que vai trazer a paz para você, que vai te dar o equilíbrio suficiente para você poder se animar, para você ter ânimo, ela vai vir da oração, ela vai vir da súplica, ela vai vir da ação de graça, ela vai vir dessa entrega que você vai ter para com Deus. Senão você não vai ter paz, e sem paz você não vai ter ânimo. 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5 ao 7, diz assim: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo, ao falar ao seu discípulo Timóteo, e ele vem e fala assim: eu conheço a fé da sua avó, da sua mãe, e eu acredito que essa mesma fé está em você, então mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. E mais uma vez ele coloca de uma maneira assim: olha, Deus colocou algo em você, Deus colocou um dom em você, Deus te deu um dom, e agora cabe a nós manter essa chama acesa, cabe a nós manter essa chama de uma maneira que ela não se apague, cabe a nós alimentarmos de uma maneira que ela não vai se apagar. E essa alimentação será oração, será jejum. Essa será a sua relação com Deus, será a sua proximidade, será a sua adoração, será seu louvor. São essas coisas que vão manter essa chama viva, que vão manter o fogo aceso. E ele continua, ele diz assim: sabe por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. E isso é muito forte e é muito sério. E a gente se esquece, e a gente muitas das vezes quer que Deus resolva todas as coisas, e em algumas circunstâncias ele fica esperando o nosso passo. E aqui ele está dizendo ao seu discípulo e está dizendo a nós também: vocês têm que ter ânimo sim. Vocês têm que manter a chama acesa, viva dentro de vocês. Você tem porque Deus colocou em você, então você precisa manter acesa, porque Ele não te deu um espírito de covardia. Porque o Espírito Santo que Ele colocou dentro de você não é covarde. Porque a ordem que Ele deu foi para sermos fortes e corajosos. Ele não deu ordem para ninguém ser covarde e medroso. Ele não deu. Ele não deu. Está doendo, você está sofrendo, você está desanimado, você não quer se levantar, mas você precisa se lembrar que o Espírito que Ele colocou em você não é um espírito de covardia. Ele não te ordenou para ser covarde. Ele não te ordenou para ser medroso. Ele falou para você ser forte e corajoso. Ele falou: no mundo vocês terão aflição. Tenha bom ânimo, seja forte, seja corajoso. Você vai passar por essas coisas terão várias e várias vezes na sua vida, e você vai precisar passar por elas, você vai precisar enfrentá-las de uma maneira que você não se desanime, que você continue. Foi para enfrentar todas essas circunstâncias sem sermos destruídos por nenhuma delas. Lembra que eu falei agora há pouco? Não quer dizer que você não vai
no momento, no contexto, no ato, que você não vai se desanimar, que você não vai baixar a sua cabeça, que você não vai por algum momento, por alguns dias, simplesmente realmente não conseguir se levantar, mas você vai precisar deste ânimo, você vai precisar dessa força e dessa coragem, para você realmente não ser destruído, para que a chama não se apague, porque se ela se apagar, aí então você foi destruído. Mas enquanto houver, que seja uma faísca, uma fagulha, que seja fumaça, ainda há esperança. Você ainda pode se animar, você ainda pode se levantar. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 ao 11 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Somos pressionados, mas não desanimados. Esse não desanimados é não desprovidos de ânimo. Porque o termo desanimar, por várias vezes nós vamos nos desanimar, mas nós não vamos perder a essência do ânimo para nos recuperar. Apesar de toda a pressão, nós vamos ficar perplexos, mas não vamos ficar desesperados. Muitas coisas vão fazer com que a gente perca a linha, perca o sentido, mas não a esperança. Não ficaremos desesperançados, desesperados jamais. A esperança permanece, porque a nossa esperança é algo que é eterno. Somos perseguidos, mas não abandonados. Deus prometeu que estaria conosco durante toda a nossa vida, durante todos os dias, sempre estaria conosco. Então não somos abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Podemos sim nos abater, podemos sim, por várias vezes, não conseguir se levantar, mas destruídos não. Com a chama apagada totalmente, com essa chama morta, não vai acontecer, porque nós vamos manter a chama viva, porque nós vamos manter o fogo aceso, porque nós vamos manter a botija cheia de azeite, porque nós vamos continuar na presença dele. Porque Deus nos deu o espírito de poder, amor e equilíbrio. Ele nos deu um Espírito Santo poderoso, cheio de amor, e ele nos encheu, ele nos amou primeiro, para que a gente possa amar também, para que a gente possa compreender o amor de uma maneira diferente. Foi esse Espírito que ele colocou em nós, e um Espírito de equilíbrio. E esse muitas das vezes é o mais difícil, talvez de compreender e talvez até mesmo de viver, de vivenciar o equilíbrio. Porque para muito ou para pouco, porque situações que realmente nos tiram e totalmente da linha, e esse equilíbrio, a gente entender que o Espírito Santo, que Deus nos deu um espírito de poder, é fácil. Ele é todo poderoso, ele não deu um espírito de fraqueza, ele tem um espírito de poder para nós. Entender o amor também, mas a gente precisa de equilíbrio. O salmista lá no Salmo 51, ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, não tires de mim o seu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Renova dentro de mim um espírito estável, ao contrário de instável, que se abala com facilidade, que não se mantém dentro de um quadro de equilíbrio. Mantenha, me dê um espírito que me traga equilíbrio, um espírito estável. Essa é a oração do salmista e tem que ser a nossa oração também. Mantenha-nos de maneira equilibrada, nos dê um espírito estável. E o salmista vai e lembra, dentro do contexto que ele vivia de perseguição: devolve-me a alegria da tua salvação. Faça com que eu esqueça as circunstâncias e que eu me alegre na tua salvação, que eu me alegre na vida eterna, que eu me alegre naquilo que o Senhor já tem prometido, planejado e cumprido sobre a minha vida, que eu me alegre, eu volte a me alegrar sobre essas coisas, num espírito pronto a obedecer a tua palavra. A obediência à palavra de Deus não é
um contexto de hierarquia, de poder que Deus exerce sobre nós. É um contexto de preocupação do pai com o filho, que sabe muito bem que se nós obedecemos a ele, nada de mal vai acontecer. Se nós obedecemos a ele, tudo que venha a existir nas nossas vidas, como diz lá em Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, as coisas serão assim, se nós obedecemos a sua palavra, se nós vivemos conforme aquilo que ele planejou para cada um de nós, ele sabe como pai que isso vai acontecer. Então nós precisamos também de um espírito pronto para obedecer. E quem vai manter essa chama acesa? Quem vai deixar o fogo não se apagar? Sou eu e você. Somos nós que vamos fazer isso. Se a gente lembrar da parábola das 10 virgens, das 5 insensatas, que não levaram azeite suficiente na botija, que ao noivo chegar, elas não tinham, então, suas lamparinhas tinham se apagado, elas não tinham azeite para poder acendê-las, então elas perguntam às outras 5, vocês podem nos dar um pouco do seu azeite? A resposta delas foi, não podemos, porque aí não teremos nem para nós, nem para vocês. E aí ela está dizendo assim, olha, cada um que cuide do seu azeite, cada um que tenha o suficiente para si. Não tem como a gente achar que quem vai produzir o nosso azeite é nosso pai, nossa mãe, os pastores, a liderança da igreja, eles que oram por mim, eles que jejuam por mim, eles que buscam a palavra, eles que mastiguem tudo o que for necessário, me entregue já totalmente feito para que eu possa ter uma facilidade de compreensão. Não adianta. Quem precisa realmente manter a chama acesa somos nós. Cada um mantém a sua chama viva, cada um de nós. Não é outro, somos nós. E para que a gente tenha ânimo, nós precisamos manter a chama acesa. O segundo ponto é, pense naquilo que é eterno. E aqui é um dos mais, aparentemente, fácil compreensão e tão difícil de se viver na prática. Porque nós somos muito apegados às questões que não são eternas. Como eu disse no começo, se a gente for questionado sobre aquilo que nos dá ânimo, nós vamos dar um monte de exemplo de questões terrenas. Nós vamos dar exemplo de situações que nos deixam animados e motivados, que não são questões eternas. Mas se a gente for parar para pensar, o conteúdo daquilo que nos traz ânimo, daquilo que é eterno, é muito maior, é muito mais amplo, é muito mais extraordinário do que o conteúdo daquilo que é terreno. Então, para a gente se animar, a gente precisa pensar naquilo que é eterno. Porque a gente começa a dar uma gradação ao problema diferente, a gente começa a dar uma gradação à circunstância que a gente passa de uma maneira diferente. Estamos passando, mas eu estou olhando aquilo que é eterno. Estou passando por um problema que parece ser muito grande, mas quando eu coloco a eternidade perto dele, ele se transforma em nada, se transforma em pouco. Então a gente precisa exercitar o contexto de viver, pensar naquilo que é eterno. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18, diz assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A visão que Paulo dá aqui, ao escrever a igreja em Corinto, e ele está mostrando justamente isso. Olha, tudo bem, nós não nos animamos, e eu vou dizer por que a gente não desanima. Mesmo que pareça que por fora a gente está se desgastando, então mesmo que você olhando para a gente, você perceba um semblante desanimado, um semblante caído, um cansaço, um estresse, mesmo que você olhe por fora isso, por dentro nós estamos sendo renovados dia após dia. As misericórdias do Senhor se renovam toda a manhã. Nós estamos sendo renovados dia após dia. Por quê? Porque os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. E não se compara com o que vai ser produzido para a glória eterna. Ele tinha essa consciência de falar, e olha que ele passou por situações complicadíssimas, de prisão, de açoite, de perseguição. E ele olhava para aquilo, olha, isso aqui é leve e momentâneo.
Isso aqui não se compara com a glória do que virá, da vida eterna, não se compara. E isso trazia ânimo, porque os olhos dele não estavam nas coisas terrenas, estavam nas coisas eternas. Que é o que ele fala no final. Fixamos os olhos, então, não naquilo que se vê. Porque aquilo que se vê é transitório, é passageiro. Fixamos, então, os nossos olhos naquilo que não se vê. Porque aquilo que a gente não vê é eterno. Fixamos nossos olhos nas promessas que não foram realizadas. Porque Jesus ainda não voltou para nos buscar. Mas fixamos nossos olhos nisso, porque isso é eterno, isso não é passageiro. Para manter o ânimo, nós precisamos focar sempre naquilo que é eterno, naquilo que realmente importa, naquilo que realmente vai nos trazer motivação, motivos para se animar. Por isso que Jesus fala e mostra isso. Os motivos para se animar são vida eterna. Vida eterna. Isso foi dado a vocês. Isso foi dado a nós. Vida eterna. Pense naquilo que é eterno, porque aí você vai conseguir realmente fixar os olhos no que é eterno e você vai conseguir se animar, mesmo em situações complexas, mesmo em situações que realmente pareçam que você vai ser destruído. Parece que você não vai se erguer, mas você vai encontrar motivos naquilo que é eterno para você se levantar e continuar. Nossos sofrimentos não se comparam com a glória vindoura. São leves e são momentâneos. Pensar no que é eterno não é só sonhar com a nova Jerusalém. Às vezes a pessoa fala assim, vou pensar no que é eterno e ficar só sonhando com o Apocalipse, sonhando com a volta de Jesus, sonhando. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Ansiar pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo é extraordinário. Mas o manter a visão, os olhos naquilo que é eterno, pensar no que é eterno, não é só esperar. Nós precisamos também pensar nas coisas do alto agora. Pensar nas coisas que realmente têm vinculação com coisas eternas. Não é só no eterno, mas vinculações daquilo que é eterno. Colossenses 3, do 1 ao 10 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então não é possível você encontrar ânimo espiritual, um ânimo extraordinário, mantendo o velho homem. Quando a palavra diz assim, mantenha os olhos naquilo que é eterno, mantenha os seus pensamentos então nas coisas do alto. E quando ele escreve assim, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Então ele está colocando uma condição: já que vocês realmente alcançaram a salvação em Jesus Cristo, já que houve uma conversão na sua vida real e verdadeiro, já que isso não é uma enganação, não é só uma emoção, já que realmente vocês forem entregues, a sua vida está entregue, já que realmente o Espírito Santo habita em vocês, então procurem as coisas que são do alto. E ao procurar as coisas que são do alto, vocês deixarão de praticar várias coisas que são terrenas. E vocês passarão então a ter interesse das coisas do alto e não mais das coisas terrenas. E aí você vai passar a ter uma visão daquilo que é eterno. E tendo a visão daquilo que é eterno, então você vai ter uma facilidade maior em se animar. Porque você vai ter motivação, motivos para te dar ânimo. Coisas que vão te lembrar por que você deve se animar. Por que você tem que ter bom ânimo? O que quer dizer eu venci o mundo, que Jesus falou? Que nós também venceremos. Então você passa a se animar nas promessas dele. Você passa a se animar naquilo que ele tem para você. Filipenses 4, 8 ao 9 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas.
tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então aqui, antes ele falou sobre as coisas terrenas que você precisa abandonar, e aqui ele fala sobre aquilo que é do alto. Ele fala tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro. E ele ainda diz assim, não só basta ser essas coisas, precisa ser essas coisas, e se houver algo de excelente ou digno de louvor. Não só algo precisa ser amável, não só algo precisa ser de boa fama, mas precisa ser também excelente e digno de louvor. Se forem assim, pense então nessas coisas e coloque tudo aquilo que você aprendeu na palavra em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Pense nas coisas do alto, pratique as coisas do alto, viva como se já estivesse no alto. E então o Deus da paz estará conosco. Vocês percebem que há uma promessa, mas é preciso que a gente se levante. Há uma promessa da parte de Deus, mas a gente precisa se levantar e ter coragem. Coragem para entender. Tenha ânimo. Eu já te dei motivos para se animar. Eu já te dei motivos eternos para se animar. Mas então, levante-se e tenha ânimo. Saia do teu lugar. Põe-te em pé. Tenha ânimo. Isso é fácil? Não, não é fácil. Principalmente se você não tem nada daquilo que a gente já falou. Principalmente se você não ora, principalmente se você não jejua, principalmente se você não lê a palavra, não medita na palavra, se você não pratica a palavra, se você ainda pratica coisas do velho homem, aí que você não consegue mesmo. Mas se você buscar todas essas coisas, a palavra de Deus não falha. Se ele disse, tenha ânimo, e ele confiou que nós conseguiríamos fazer, se ele disse, seja forte e corajoso, é porque nós podemos ser. E ele estará conosco, nos fortalecendo nessas coisas. Terceiro ponto é, viva na presença de Deus. João 15, 4 a 11 diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Quem lhe dita essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Permanecer. Esses versículos que a gente acaba de ler, são 11 versículos, fala-se várias vezes o mesmo verbo, permanecer, permaneça. Se você permanecer, eu permanecerei em ti. Permaneça na obediência, permaneça na minha palavra, permaneça. E o permanecer, ele traz uma carga de se agarrar, de não se deixar levar. Não é simplesmente encontrar, não é simplesmente adquirir, não é simplesmente estar na presença, mas é permanecer. Porque muitas coisas vão tentar nos tirar, nos arrancar, nos subtrair. Muitas coisas vão fazer isso. Muitas coisas realmente vão fazer com que a gente queira sair da presença, que a gente pare de alimentar o azeite, que a gente deixe a chama se apagar. Muitas coisas acontecerão e ele vai dizer assim, permaneça em mim. A única maneira de você realmente conseguir se animar, mesmo no meio ao caos, é permanecendo em mim. E no final ele diz assim, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Deus a gente não pode fazer nada. A gente não pode se animar, a gente não pode se alegrar, porque é a alegria dele em nós que realmente faz com que a nossa alegria seja completa. Não há outra maneira. Não há outra forma, não há outra circunstância, não há outras motivações, apenas a presença dele. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor,
pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Põe em ação a salvação de vocês. Vocês são salvos, vocês realmente creem em Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em vocês. Então, o que foi transformado? O que foi modificado? Por que você não vive então a palavra? Por que tanta dificuldade em conseguir exercitar aquilo que está na palavra? Põe a tua salvação em ação. Coloque em ação aquilo que a palavra já te disse, já te apresentou, já te ensinou. Coloque em ação, porque é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Então é Deus quem dá a motivação, o querer fazer, o querer planejar, o querer lutar. É Deus que vai fazer tanto o realizar, Ele também ajuda na execução. Deus está em todas as coisas para que tudo seja feito de acordo com a vontade dEle. Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos, como está lá em Atos. Se a nossa vida de fato é assim, se é em Deus, em Cristo Jesus, que nós vivemos, nos movemos e existimos, como poderemos então ter ânimo sem estar nele? Como poderemos então viver de fato esse ânimo sobrenatural se nós não estamos nele? O problema é que nós queremos que Deus faça tudo por nós, quando na verdade nós deveríamos fazer tudo nele. Não é nem só o para ele, porque tudo é por ele e para ele, são todas as coisas, feito por ele. Mas a gente muitas das vezes quer que ele faça tudo por nós. E é por ele, para ele. Nós devemos viver e fazer todas as coisas nele, vivendo nele. O problema é que nós queremos as promessas como obrigação daquele que prometeu. Mas a gente ignora os ses. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se vocês obedecerem a minha palavra, se vocês permanecerem em mim, nós queremos ignorar os ses. As condições nós não queremos nessa relação com Deus. Nós queremos apenas a promessa e cobrar aquele que prometeu. Nós queremos a paz de Deus, mas nós não queremos orar. Nós queremos nos animar e superar o desânimo e a depressão, mas nós não queremos fazer nada para manter a chama acesa. Nós não queremos nos movimentar, nós queremos agir como salvos, mas pensamos nas coisas terrenas e vivemos longe da presença de Deus. Mas queremos vivenciar as coisas sem fazer nada, esperando sempre que Deus faça tudo por nós. Você quer mesmo vencer o desânimo? Você quer mesmo sair disso? Então ore, mesmo sem ter vontade. Ore, suplique, chore, rasgue suas vestes. Faça o que for necessário. Abandone tudo aquilo que desagrada a Deus. Passe a pensar e a viver as coisas do alto. Viva em Deus. Viva em Deus. Não apenas falar sobre Deus, não é só saber versículos, mudar a conduta moral, frequentar a igreja, não. É para você viver em Deus. E Deus viver em você. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É isso, Gálatas 2:20. É viver em Deus e Deus viver em você. Não é só mudanças morais, não é só ir à igreja, não é isso. Evangelho não é isso, salvação não é isso. Você quer mesmo superar a depressão? Então esqueça as palavras vazias de autoajuda. Esqueça as palavras motivacionais que daqui meia hora você já se perdeu. Isso é passageiro, é temporário, é terreno. Se apegue naquilo que é do alto. Desista de esperar que alguém vai te levantar. Põe-te em pé. Tenha você ânimo. Tenha você ânimo. Dê um passo, vá em direção à presença de Deus. Abandone a sua religiosidade inútil e realmente passe a viver em Deus. Para finalizar, você quer uma motivação para se animar? Eu vou te dar só uma. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se esse versículo, se essa palavra, se essa promessa não fosse suficiente para te dar motivos para você se animar, independente do que você está passando, então infelizmente eu não posso te ajudar. Porque ela é suficiente. Você só precisa ter consciência e verdadeiramente crer nisso. Que porque você crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Porque Ele te ama. Porque Ele te quer bem. Porque os planos dele não falharão sobre a sua vida. Porque Ele é que sabe o que é bom para você. Porque todas as coisas cooperam para o seu bem. Esses são as razões, são os motivos para você se animar. Então, tenha ânimo. Se levanta.
no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, por ministrar sobre as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos lembrar, por nos resgatar, por nos exortar, Senhor, por nos dar, Senhor, motivos de sobra para termos ânimo, Senhor. Sabemos que muitas das vezes é difícil, muitas das vezes é dolorido, muitas das vezes, Senhor, parece que nós não conseguiremos, Senhor, mas como diz a Tua palavra, Senhor, poderemos ser até mesmo abatidos, mas não destruídos. Que a gente se levante, Senhor, que a gente continue a manter a chama acesa, que a gente continue a manter a chama viva, que isso não se apague, Senhor, que a gente mesmo ao se abater algumas vezes, ó Pai, mas que isso não se apague, nós não sejamos destruídos, que a gente se levante mais uma vez. Assim como Sansão, em sua oração, o Senhor disse ao Senhor, me dê forças apenas mais uma vez. Que seja a nossa oração todos os dias, assim como a sua misericórdia se renova, a nossa oração também se renova. Senhor, nos dê força mais uma vez. Nos levante mais uma vez. Nos dê ânimo, Senhor, mais uma vez. Nós nos animaremos, Senhor, na Tua presença. Porque o que o Senhor nos prometeu, o que o Senhor tem para nós é suficiente. Aquilo que o Senhor fez através do Teu Filho amado Jesus Cristo é suficiente para cada um de nós, Senhor, nos animarmos e nos levantarmos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, no nome de Jesus. Uma excelente semana para vocês. Até semana que vem. Amém?